Madureira. Os problemas são causados por trechos com falhas de sinalização. Até o momento, o metrô e as barcas funcionam normalmente. É com você. Obrigado, valeu Marcelo Bastos. Boletim AGTransp, uma parceria da Rádio Roquete Pinto com a Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro. Papo Reto. Apresentação: Wellington Andrade. E hoje, na entrevista do dia do Papo Reto, vamos conversar sobre os 10 anos da Lei de Cotas nas universidades, que está sendo celebrado, lembrado neste ano. Para falar sobre esse assunto, já está na linha comigo a assistente social Cris Lourenço, que também é uma estudiosa nesse assunto. Ela vai contar aqui pra gente, vai reforçar aqui esse assunto, mas deixa eu falar primeiro bom dia para ela. Meu bom dia e bem-vinda à nossa Cris Lourenço ao Papo Reto. Bom dia, Cris. Bom dia, Wellington. Bom dia a toda a audiência. Isso. Agradecer o convite. Muito obrigada. Por nada, o prazer é todo nosso. A Cris, que já é nossa conhecida aqui de longa data, né, Cris, também é ligada aqui nas questões culturais do país, do carnaval. Mas hoje a gente está aqui para falar, Cris, dos 10 anos, da Lei de Cotas nas universidades. Você que tem uma tese, inclusive, de doutorado, estudando esse processo aí de implementação da lei na UFRJ, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre a importância, dos 10 anos da Lei de Cotas nas universidades. Como é que você vê essa questão, Cris? Só uma pequena correção. A minha tese, que está em fase de finalização, certo. Avalia a implementação na UF. Na UF, perfeito. Perfeito. Bom, a lei de cotas, a chamada lei de cotas, a lei 12.711 de 2012, ela vem democratizar, de fato, o acesso, de pretos e pardos. A gente usa essa classificação, que é a classificação oficial do IBGE, ao ensino superior. E o primeiro ponto que é importante destacar, porque sempre tem uma polêmica em cima disso, é que essa chamada lei de cotas, ela atende também os critérios socioeconômicos. Certo. Atende a população negra, indígena e pessoas com deficiência que tenham uma renda familiar de até um salário mínimo e meio. Porque às vezes a gente escuta que vai atender pessoas negras que são economicamente privilegiadas, e não funciona assim. Certo. Na verdade, o critério social, ele já está incluído na lei, não é isso, Cris? Exatamente. Costumamos falar que é um critério étnico-racial de cunho social. Exatamente. Agora, Cris, a política de cotas, ela mudou, o perfil das universidades no geral, com justamente essa entrada, como você aí citou, negros, indígenas, alunos de escolas públicas. Para você, assim, é possível já fazer uma avaliação, você que está estudando, essa tese e tudo mais, do impacto dessa política afirmativa nas universidades? Como é que você vê? Sim, hoje temos uma universidade mais plural. Temos uma universidade colorida, e isso é um ganho. Ter essa diversidade dentro das universidades é um ganho. Ainda assim, precisamos avançar. Certo. Precisamos avançar porque quando a gente olha, por exemplo, o percentual de universitários entre 18 e 24 anos, nós temos só, entre a população branca, fazendo uma análise estatística muito rápida, são 80%. Certo. Entre a população negra, e aí pensando na junção de pretos e pardos, são 55%. Certo. Então ainda precisamos avançar nesse sentido. E o próprio Plano Nacional de Educação prevê que até 2024 nós tenhamos, no mínimo 33% de estudantes no ensino superior. E quando a gente olha essa taxa hoje, os brancos já conseguiram alcançar esse percentual. Temos 36% do total da população branca no ensino superior. Branca privilegiada, quando a gente se refere, Cris? Que você quer se referindo a isso?
Sim, sim, a gente pode dizer que aí é um outro papo, né? Sim, Porque a sim. gente, quando fala da questão racial, a gente não pode esquecer que, ainda que tenhamos brancos desvalorizados, né, economicamente, há, né, nos espaços um privilégio branco no sentido de... Uma frase muito comum que a gente costuma falar, né? A cor chega primeiro. Certo. É uma população que, ainda que viva as desigualdades socioeconômicas que permeiam o nosso país, ainda consegue acessar determinados espaços que a população negra não consegue. E mesmo dentro dos espaços periféricos, a questão racial se sobrepõe à questão social. Perfeito, exato, dá para entender. Só para finalizar rapidamente a questão do PNE, quando a gente olha para a população negra, por exemplo, e aí de modo geral, tá, independente da questão da renda, temos 36,1% de brancos e 18,3% de negros. Então, a gente tem essa disparidade dos dados que precisam ainda ser corrigidas. Certo. Agora, Cris, também pelos 10 anos, né, que a gente estamos nos referindo nesse momento, também tem a questão de... nós estamos no 13 de maio, né, que foi como eu lembrado, né, recentemente, e a gente geralmente informa também que a questão da reparação histórica, né, diante dessa questão e dos efeitos aí do racismo estrutural. Dá para falar um pouquinho desse assunto, Cris? Wellington, a gente, né, o 13 de maio, a gente aprendeu quando criança que era uma data comemorativa e se tornou, na verdade, uma data de luta para a população negra. Né? Hoje, já temos muita certeza de que a coisa não foi do jeito que a gente aprendeu nos livros de história, que foi fruto e continua sendo de muita luta dos movimentos negros, de mulheres muito importantes também, que são invisibilizadas, né, na história negra desse país. E o racismo estrutural é muito isso. É aquele racismo que atravessa todas as dimensões da vida social. Quando a gente olha, e aí eu até costumo fazer uma brincadeira, entre aspas, com isso, né, com as minhas alunas e alunos. Eu falo, peguem qualquer dado e vocês vão ver que, para a população negra, esses dados são subrepresentados. E aí eu te dou um exemplo de mortalidade materna, né, a insegurança alimentar, a população que mais sofre com a violência, acesso à escolaridade, acesso à educação superior, acesso à moradia, saneamento básico. A população negra está subrepresentada nisso e fruto, sim, dessa questão histórica, né? Quando a gente pensa que o governo brasileiro só foi reconhecer que havia racismo no Brasil em 1995, num seminário muito grande que teve com a participação dos movimentos sociais, o seminário Multiculturalismo, só em 95, ainda é muito recente essa pauta, né, dentro racial, da gestão governamental. Agora, justamente essa luta, né, que você se refere, uma delas é a lei de cotas, né, nas universidades, por isso a importância dessa política, não é? Exatamente, a democratização do acesso e da permanência, porque, né, eu me incluo como mulher preta que sou, periférica, né? Queremos entrar, queremos permanecer, queremos nos pós-graduar e queremos, sim, estar nos espaços chamados espaços de poder. Se você olha as universidades, por exemplo, você não tem professoras e professores negros. O número ainda é diferente, né? É menor ainda. Menos de 3% nas universidades federais de docentes são docentes negros. E aí a universidade ainda não reflete a pluralidade étnico-racial que temos no país. Da sociedade, com certeza. Para você que está chegando agora para fazer parte da nossa audiência, nós estamos conversando com a assistente social
Cris Lourenço, que é uma estudiosa aí da questão da lei de cotas. Nós estamos falando sobre os 10 anos da lei de cotas nas universidades, que está completando aí neste ano de 2022. Ela que inclusive tem a sua tese de doutorado estudando esse processo, né, de implementação na UF, né, na Universidade Federal Fluminense. Acertei dessa vez, Cris? Acertou. Acertei, é isso. E a gente está aqui trazendo esse debate, na verdade, né, trazendo essa reflexão sobre a importância dos 10 anos dessa lei, da lei de cotas nas universidades. Agora, Cris, você falou um pouquinho no início sobre as opiniões, né, um pouco divididas aí de pessoas favoráveis e contrárias. Você tem, assim, uma opinião em relação ao porquê dessa divisão? Queria que você falasse um pouquinho para a gente nesse sentido e justificar para a gente um pouco do seu trabalho também. Wellington, eu acredito que refletimos de fato, né, a nossa sociedade. Nós fazemos parte de uma sociedade que é muito racista e que no Brasil, historicamente, principalmente lá pelos anos 60, um pouquinho antes, nós tínhamos, né, o chamado mito da democracia racial, em que as questões raciais do Brasil elas seriam menores porque somos todos brasileiros, a questão da morenidade. Tem um livro muito importante para entendermos essa questão do mito da democracia racial, que é de Gilberto Freire, chamado Casagrande e Senzala. Sim. E é um livro que vai retratar, né, o português, né, como cordial, como gentil, e a negritude, né, convivendo ali com essa gentileza, com essa benesse. São palavras duras, acho que eu vou dizer agora, mas a gente não pode esquecer que a nossa miscigenação é fruto de uma violência sexual absurda que as mulheres indígenas e negras sofreram. Sim, sim, sim. E o próprio entretenimento também acaba contribuindo um pouco com isso. Né? A gente não se vê representado, por exemplo, na grande mídia. Certo. Né? Esse é um programa fundamental, mas quantos programas desse nós temos aí? Né? Por isso que essa audiência é tão boa, porque vai todo mundo acessar, né? E é importante, né, essa reflexão, esse debate, até para a gente também trazer à tona, né, esse assunto e também acabar um pouco com os preconceitos, né? É o melhor, na verdade, fazer com que as pessoas possam enxergar, na verdade, um pouco também de uma outra forma, porque o preconceito nada mais é do que um conceito, né? A pessoa tem uma ideia, às vezes, equivocada, e a gente faz questão justamente de colocar o nosso ouvinte, a nossa audiência, para pensar, para refletir também sobre assuntos importantes que têm a ver aí com o nosso dia a dia da sociedade de uma maneira geral. Ô, Cris, o negócio é o seguinte, eu sempre falo aqui isso nas entrevistas, né? A gente ficaria aqui a manhã inteira falando desse assunto, tem muito pano para manga, mas o nosso tempo passa rápido. Eu quero que você, nesse momento, a gente vai encerrar já a nossa participação. Eu quero te agradecer muito por você fazer parte aqui com a gente, né? Continue no seu estudo, nas suas reflexões. Eu também, de alguma forma, sou oriundo disso, né? A minha primeira graduação em universidade foi através do sistema de cotas na UERJ, inclusive, com pedagogia, então entendo um pouquinho dessa... Entendo não, né? Vivi esse período também, isso faz muito parte da minha vida e que de alguma forma me trouxe até aqui, nesse momento que nós estamos na Rádio Roquete Pinto FM, fazendo essa proposta aqui de reflexão, né? De conhecimento, de orientar de alguma forma, de trazer informação, reflexão para a nossa audiência, que também é importante. A gente também leva informação, leva entretenimento, a gente ri, mas a gente também tem um momento bom para pensar aqui dentro da nossa proposta aqui do programa. Eu quero muito te agradecer e deixar esse espaço, então, para as considerações finais suas, tá bom? Wellington, agradeço. Que bom ter essa pauta no rádio. E o papel do rádio é esse, né? Eu sou muito fã de rádio, cresci ouvindo, né, rádio, então é fundamental, né, o rádio no nosso cotidiano. Perfeito. Eu sempre está ali acompanhando a gente, né? A dinâmica do rádio é muito, muito particular, e isso é muito encantador até. É verdade. Gostaria mais uma vez de te agradecer, me colocar à disposição. Certo. Quem pode te acompanhar nas redes sociais aí para acompanhar mais os seus estudos, né, em relação também aos 10 anos da lei de cotas nas universidades? Qual é o seu Instagram? Fala aí.
Meu Instagram é @Cris, e aí é o Cris, 2 S de serviço Certo. social, né? Isso. Lourenço, Sem o cedilha, né? sem o cedilha. Isso. E o pessoal pode te acompanhar, então, no debate e acompanhar também mais desdobramentos aí de tudo que você vem estudando e trazendo pra gente, né? Exatamente, Wellington, obrigada. Eu só queria lembrar uma coisa que é muito importante. Diga. Racismo é o único crime que a vítima tem que comprovar que sofreu. Então, se você sofreu racismo, se foi vítima de racismo não é comentário infeliz, racismo não é brincadeira, Certo. racismo não é, você não entendeu bem. Denunciem. Precisamos combater esse racismo na nossa sociedade e mostrar mesmo, principalmente para nossas crianças, né? Que o cabelo negro é bonito, que o tom de pele é bonito, que a nossa história é muito bonita. E isso, às vezes, fica muito escondido, muito tímido, né, ainda. É verdade. E isso é uma luta de todos nós, né? De toda a sociedade. Deve ser, na verdade, né, ô Cris? Todos nós conscientes nessa questão, independente da cor, da raça, do sexo, enfim. É uma questão que precisamos sempre estarmos atentos e denunciarmos com certeza. Precisamos da branquitude, né? Todos precisamos de todos para que haja essa justiça racial e social nesse país. Com certeza. E a lei de cotas está nisso. 10 anos que venham, de repente, né, mais, ou que também mude, né, de alguma forma aí, que a gente consiga avançar em outros sentidos também nessa ação. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. As portas abertas aqui do Papo Reto para você, tá bom? Obrigada, um beijo para todo mundo que ouviu e parabéns pelo programa. Muito obrigado. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijão, parabéns aí. Papo Reto. Apresentação: Wellington Andrade. Roquete Pinto, a rádio que liga o Rio, 94,1 FM, Rio de Janeiro. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração